sexto parágrafo, Kardec vai apresentar o Espiritismo como uma espécie de chave mestra que nos ajuda a entender melhor todas as religiões e a espiritualidade em geral. Segundo Kardec, o Espiritismo consegue juntar as peças de um quebra-cabeça muito grande, oferecendo uma explicação mais completa, mais clara sobre os ensinamentos religiosos. Ou seja, o Espiritismo vai nos dar uma visão mais ampla e profunda sobre a vida, a morte e a própria espiritualidade. Ele consegue conectar as diferentes religiões e filosofia, mostrando que todas elas, de certa forma, falam todas sobre a mesma coisa. Então, Kardec começa esse sexto parágrafo falando muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais. Veja que Kardec chama atenção para uma limitação da compreensão literária. Ele reconhece que uma interpretação literal dos textos sagrados pode levar a uma incompreensão e até mesmo conclusões que parecem irracionais. Isso porque muitos textos são escritos numa linguagem simbólica, numa linguagem alegórica, e podem conter referências culturais e históricas que não são imediatamente evidentes para um leitor moderno. E ele fala aqui, ó, por falta da chave que faculte-se-lhes, aprenda o verdadeiro sentido. O que ele está falando aqui? De uma necessidade de uma chave interpretativa. Ou seja, a ideia de uma chave sugere que a existência de um método ou de um sistema de interpretação que vai permitir desvendar os significados ocultos dos textos sagrados. Essa chave poderia ser um conjunto de princípios, conhecimentos, experiências que facilitariam a compreensão das passagens mais obscuras. O texto em questão apresenta o Espiritismo como essa possível chave para compreender os textos sagrados. A doutrina espírita, segundo Allan Kardec, oferece um conjunto de princípios e conhecimentos que permitem uma interpretação mais profunda e abrangente dos ensinos religiosos. E Kardec continua: essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente, e como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo, mais uma vez, ele está expressando que a crença de que o Espiritismo oferece uma interpretação única e completa dos textos sagrados, permitindo que as pessoas compreendam de forma mais profunda e abrangente os ensinamentos religiosos. Essa ideia é apresentada como uma verdade que se revelará cada vez mais evidente com o passar do tempo. Ou seja, Kardec entende que o Espiritismo é um manual de instrução que vai nos ajudar a entender os textos sagrados de forma mais clara e precisa. Aqueles que estudam o Espiritismo a fundo conseguem ver essa conexão. E, com o tempo, mais e mais pessoas vão perceber a importância do Espiritismo para compreender as religiões. Observe, o Espiritismo se nos depara por toda parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Então, Kardec está sugerindo que os princípios fundamentais do Espiritismo, como a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, a progressão espiritual, não são ideias exclusivas do Espiritismo ou ideias que são recentes, mas elementos que sempre estiveram presentes na crença humana, desde os tempos mais remotos. O Espiritismo ele argumenta que, ao examinar as crenças, os mitos e as práticas religiosas de diferentes culturas e épocas, é possível identificar elementos que antecipam, ou melhor, se alinham com os princípios espíritas.
O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec busca, então, estabelecer uma conexão profunda entre a doutrina espírita e as diversas manifestações religiosas e filosóficas ao longo da história da humanidade. E aqui Kardec reforça, né, que o espiritismo não é algo que está ocorrendo de forma contemporânea, mas manifestações que sempre estiveram presentes ao longo da história da humanidade. Veja, por toda parte se lhe descobrem os vestígios, ou seja, pode ser encontrada através de indícios, de pistas ou evidências. Evidências essas que podem ser por textos escritos, textos de natureza religiosa, de natureza filosófica, de natureza literária, de natureza histórica, através das crenças de um povo que podem ser traduzidas pelos mitos, as lendas, os rituais, as práticas religiosas de diferentes culturas, e até mesmo por meios de monumentos, que são construções, edificações, obras de arte e outros artefatos que refletem a crença e valores de uma sociedade. E Kardec fecha falando essa a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta a luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Aqui, a frase ela destaca a capacidade de uma ideia de conectar passado e futuro, oferecendo tanto uma visão inovadora sobre o presente, quanto uma nova compreensão dos acontecimentos históricos. O espiritismo ele vai estabelecer uma conexão profunda entre o passado, o presente e o futuro, demonstrando que todas as experiências estão interligadas. Ao compreendermos as leis espirituais que regem o universo, podemos construir um futuro mais harmonioso e justo para todos. Então, fazendo uma rápida análise, né, dos principais pontos desse sexto parágrafo, Kardec começa falando sobre a dificuldade de interpretação dos textos sagrados. Aqui, o ponto central é a afirmação de que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e até mesmo dos autores sacros em geral são ininteligíveis. A falta de compreensão acaba levando a uma percepção de que alguns trechos parecem até meio que irracionais. E aí Kardec chama atenção para uma chave, a chave da compreensão. A solução para essa dificuldade de interpretação é apresentada, e essa chave está completa no Espiritismo. O Espiritismo ele é apresentado como o instrumento que vai possibilitar a apreensão do verdadeiro sentido dos textos sagrados. E aí ele vai fazer um reconhecimento da eficácia do Espiritismo. De que maneira? Aqueles que estudaram o Espiritismo seriamente já reconheceram a sua eficácia como chave de interpretação. Além disso, ele projeta que todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Ou seja, isso vai demonstrar a total confiança que Kardec tem na capacidade do Espiritismo de esclarecer os textos sagrados. E aí, nós vamos perceber a presença universal do Espiritismo, afirmando que ele se encontra por toda a parte na antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Presença que é evidenciada pelas descobertas dos seus vestígios, tanto na escrita quanto nas crenças e também nos monumentos. Isso mostra um duplo aspecto do Espiritismo, o passado e o futuro. O Espiritismo ele é apresentado como tendo um duplo aspecto. Novos horizontes para o futuro, ou seja, o Espiritismo ele acaba rasgando os horizontes novos para o futuro, o que sugere que ele oferece novas perspectivas e possibilidades para a humanidade. E, além disso, ele traz uma luz
sobre os mistérios do passado. Ou seja, além dele olhar para o futuro, o Espiritismo também projeta luz não menos viva sobre os mistérios do passado, o que vai reforçar a sua função de chave para a compreensão de textos e fenômenos antigos. Ou seja, esse sexto parágrafo ele vai defender a ideia de que o Espiritismo oferece uma compreensão mais profunda, coerente dos textos sagrados, resolvendo as dificuldades de interpretação que podem levar à incompreensão e até mesmo à percepção da irracionalidade. A universalidade do Espiritismo, presente em diferentes épocas e culturas, e sua capacidade de iluminar tanto o passado quanto o futuro, reforçam a sua importância como ferramenta de compreensão.